um clássico da literatura nacional, do rei, do príncipe da literatura nacional, Machado de Assis. É considerado uma das 3, ou talvez a obra mais importante do Machado de Assis, que é Dom Casmurro, de 1899. Dom Casmurro é excepcional. O Machado de Assis escreve com artifícios de ironia, de metáforas dentro, que fazem a literatura ficar muito agradável de ler, tá? O personagem principal, ele narra a própria história, que é o Bentinho, né, que ele na época que ele é adulto, ele vai ser chamado de Dom Casmurro, porque ele cresceu e se tornou um cara muito taciturno, silencioso, muito calado, muito, sabe, tristonho, então foi apelidado por Dom Casmurro. E ele vai contar a história dele nos anos de juventude, que ele conta que a mãe dele mandou ele pro seminário, porque a mãe dele estava pagando uma promessa, e depois que ele sai do seminário, ele conhece a menina Capitu, que era uma menina pobre que morava perto dele e que ele era apaixonado por ela. E ele descreve a Capitu como uma menina que tem olhos de cigana, né, olhos verdes, olhos meio dissimulados. E no seminário ele conhece um amigo dele, o melhor amigo dele, Escobar. E aí, em algum momento, a história se passa no Rio de Janeiro, na época do Segundo Império. Eles morariam no que hoje é chamado da Rua do Lavradio, ali no centro do Rio. E em algum momento o Escobar falece. Eu tô dando spoiler da história, mas pelo amor de Deus, né, gente? E aí, no enterro, ele vê que a Capitu olha pro Escobar de um jeito muito romântico, assim, como se ela fosse viúva. E aí ele começa a desconfiar que a Capitu, que é um personagem muito dúbio na história, a Capitu, ela teria traído ele com o Escobar. O problema é que ele tem um relacionamento de muito ciúme com a Capitu, porque ela é uma personagem muito dúbia, ela tem um espírito muito livre, não era uma personagem que daria pra ser sob controle dele, entendeu? E aí o livro se desenrola toda essa história. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? E a gente termina sem saber.